O Lar Adventista, capítulo 65. Provisão para o futuro. Economia ou imprevidência. O irmão e a irmã não aprenderam a lição da economia. Seriam capazes de gastar tudo, por mais que fosse. Esbanjariam e então, ao vir sobre eles a aflição, estariam inteiramente desprevenidos. Tivessem o irmão e a irmã sido hábeis administradores, privando a si mesmos, e em vez disto teriam já há tempo um lar próprio e ainda meios de que se servir em caso de adversidade. Mas eles não querem economizar como outros têm feito, dos quais têm sido algumas vezes dependentes. Se negligenciam aprender essas lições, seu caráter não será encontrado perfeito no dia de Deus. Um conselho útil. Tendes estado empenhado em negócios que vos poderiam render às vezes grandes somas. Depois de haverdes ganho recursos, não tendes procurado economizar para tempos em que os meios não poderiam ser ganhos tão facilmente, mas haveis gasto muito com necessidades imaginárias. Se tivesseis, juntamente com vossa esposa, compreendido ser um dever que Deus sobre vós impõe, de negar de satisfazer vossos gostos e desejos, e fazer provisão para o futuro em vez de viver meramente para o presente, estaríeis agora capacitado e vossa família poderia ter tido o conforto da vida. Tendes uma lição a aprender: fazer que o pouco renda o máximo. Uma família que devia economizar. Poderias ter hoje um capital para usar em caso de emergência e ajudar a causa de Deus se tivesses economizado como devias. Cada semana, uma parte de teu salário deve ser reservado e de maneira alguma tocado, salvo no caso de real necessidade, para devolver ao doador como oferta a Deus. Os recursos que tens conseguido não têm sido sábia e economicamente gastos, de maneira a deixar margem para, no caso de vires a ficar doente, não ficar tua família privada dos meios que trazes para o teu sustento. Tua família deve ter algo de que lançar mão no caso de seres levado à situação de dificuldades. Outra família advertida. Toda semana deveis pôr em lugar seguro alguma quantia e não ser tocada salvo em caso de enfermidade. Com economia podes pôr alguma coisa a render. Manejando com sabedoria, podes economizar alguma coisa depois de haveres pago as contas. Conheci uma família que ganhava uma elevada soma semanal e gastava até o último centavo. Outra, do mesmo tamanho, que recebia cerca de metade desta importância por semana e punha de lado alguma coisa, conseguia economizar, evitando a compra de coisas que pareciam necessárias, mas podiam ser dispensadas. Testamento adequado. Os que são fiéis mordomos dos bens do Senhor saberão exatamente em que pé estão seus negócios. Como homens sábios, estarão preparados para qualquer emergência. Se a morte lhes sobrevier subitamente, não deixarão grande perplexidade aos que forem chamados para fazer-lhes o inventário. Muitos não são instruídos quanto à questão de fazer suas disposições testamentárias quando estão com evidente saúde. Mas esta precaução deve ser tomada por nossos irmãos. Eles devem conhecer sua condição financeira e não permitir que seus negócios se tornem embaralhados. Devem deixar seus haveres de tal maneira que possam deixá-los em qualquer tempo. Devem as disposições testamentárias ser feitas de maneira que resistam à prova da lei. Uma vez formalizadas, podem permanecer por anos e nem dano há. Situações continuam a ser feitas de tempos em tempos à causa, segundo esta necessite. A morte não sobrevirá nem um dia mais cedo, irmãos, pelo fato de haver desfeito o vosso testamento. Na disposição de vossos bens a vossos parentes, estais certos de que não haveis esquecido a causa de Deus. Sois seus agentes, que lhe manejais a propriedade, e seus reclamos devem ser vossa primeira consideração. Vossa esposa e filhos, é claro, não devem ser deixados sem nada. Deve fazer-se provisão em seu favor, se são necessitados, mas não façais, simplesmente porque é costume, uma longa lista de parentes que não são necessitados. Lembrar a causa de Deus enquanto há vida.
Ninguém pense que satisfará o padrão de Cristo com acumular propriedade durante a vida e então fazer, por ocasião da morte, doação de uma parte a alguma instituição beneficente. Alguns, egoisticamente, retêm seus meios durante a vida, esperando reparar sua negligência pelo lembrar-se da causa em seu testamento. Mas nem pela metade os meios assim outorgados beneficiam o objeto especificado. Irmãos e irmãs, depositai vós mesmos no banco do céu e não deixeis vossa mordomia sobre os outros. Transferir a mordomia aos filhos nem sempre é sábio. Devem os pais ter grande temor de confiar aos filhos os talentos de bens que Deus dispôs nas mãos, a menos que tenha a absoluta certeza de que seus filhos têm maior interesse, amor e devoção pela causa de Deus do que eles mesmos, e que esses filhos serão mais fervorosos e zelosos em promover a obra de Deus e mais benevolentes em fazer prosperar os vários empreendimentos relacionados com ela que necessitam de recursos. Mas muitos colocam seus bens nas mãos dos filhos, transferindo a eles a responsabilidade da própria mordomia, porque Satanás os leva a assim proceder. Assim fazendo, estão efetivamente pondo esses recursos nas fileiras do inimigo. Satanás controla a questão de modo a satisfazer os seus propósitos e afastar da causa de Deus os recursos de que necessita para que seja abundantemente mantida. A maldição de acumular riqueza. Os que granjeiam riquezas com o fito de acumulá-las deixam a seus filhos uma herança maldita. É um pecado horrível que faz perigar a alma fazerem isto os pais e mães, e este pecado se estende à posteridade. Não raro gastam os filhos em loucas extravagâncias os recursos que lhes foram deixados, em desregramentos, tornando-se indigentes. Não conhecem o valor da herança que malbarataram. Tivessem os pais e mães lhes dado o devido exemplo, não em acumular, mas em distribuir a riqueza, e teriam acumulado para si mesmos tesouros no céu e recebido em troca paz e felicidade, mesmo neste mundo, e no futuro as riquezas eternas.